O exercício 1 está solicitando o cálculo dos azimutes entre os alinhamentos em um sentido, no caso o sentido de 1 para 2 e 3 fechando no 1, e depois no sentido contrário, no caso de 1 para 3, de 3 para 2 e de 2 para 1. Já foi fornecido o azimute inicial de 1 para 2, que é esse valor aqui de 105 graus e 30 minutos, e a partir dele e com base nos ângulos horizontais a gente consegue determinar os outros azimutes. A primeira dica aqui que eu dou é vocês tentarem fazer aqui o azimute nesse sentido que foi dado já, de 1 para 2, depois de 2 para 3 e depois termina aqui de 3 para 1. Só que no caso, claro, de 1 para 2 já foi fornecido, então a gente vai começar pelo de 2 para 3. Depois que a gente fizer esse sentido, para poder fazer o sentido contrário é mais fácil. A gente faz individualmente para cada um, mas é mais fácil. É só para ter uma ideia aqui gráfica. A gente tem que tentar também enxergar a questão do norte aqui, com base do ângulo do azimute, com base no valor do azimute, que seria o que? É um ângulo que cresce a partir do eixo norte e é contado sempre no sentido horário até o alinhamento. Então, se esse ângulo aqui de 105 graus e 30 minutos, é como se mais ou menos o norte tivesse apontado para essa direção aqui, ó. Tá? Deixa eu copiar aqui e colar. Opa. E como o norte ele é equivalente aqui para todos os alinhamentos ao mesmo norte, então a ideia é a mesma, tá? Então o que o exercício está pedindo para a gente fazer então nesse caso aqui? Lápis, formatar, tá? Eu vou colocar aqui de vermelho. Então a gente quer calcular os azimuts de todos os alinhamentos, sendo que o primeiro a gente já tem, que seria esse ângulo aqui, ó, 105 graus e alguma coisa. O segundo azimute vai ser esse aqui, ó. Então observem que vai ser um valor bem pequeno. Ele tá vai ter que estar um pouco coerente com o desenho, por isso que eu coloquei o norte nessa direção. E depois o azimute de 3 para 1 seria um ângulo mais ou menos assim, ó. Tá? Então coerente ele sendo um pouquinho maior que 180 graus ali, mas não muita coisa, tá? Então o que a gente precisa fazer agora? Achar também os ângulos que serão fundamentais para esse cálculo. Deixa eu colocar aqui de azul, tá? Esse ângulo aqui, começando já no de 2 para, calculando o azimuth de 2 para 3, a gente precisa achar o ângulo interno do triângulo, porque esse ângulo aqui não vai servir para a gente. Na maioria dos casos, o ângulo de deflexão, que é esse tipo de ângulo aqui, ele não atende os tipos de conta que são realizados no transporte de azimuth. Então a gente acaba sempre achando o ângulo de flexão, que é o ângulo que liga os alinhamentos. No caso, eu estou no vértice 2, eu fiz a minha visada ré para o vértice 1 e fiz a leitura do ângulo para o vértice 3. Então, no caso, tem que considerar esse ângulo aqui, ó. Tá, então, uma geometria bem simples aqui, ó. Então, se eu pegar 180 graus e tirar a diferença do ângulo de flexão, eu vou achar o ângulo de... Se eu tirar a diferença de 180 graus menos o ângulo de deflexão, eu vou achar meu ângulo de flexão, que no caso a gente chama aqui, ó, de alfa, e como a gente está no vértice 2, de alfa 2, tá? Então, a gente já pode fazer essa conta aqui. Então, seria o que? Utilizando a fórmula, tá? Que é fornecida pelo material. Então, que é o azimuth do ponto N que eu estou para o ponto N mais 1, que é o ponto seguinte, ou seja, para o vértice seguinte é igual ao azimuth anterior. Aí, pode ser que estejam mais ou menos 180 aqui na frente, né? Mas eu prefiro enxergar dessa forma, porque tem uma análise que você pode fazer em relação aos valores aqui. Então considero o azimuth anterior mais ou menos alfa, que é esse ângulo de flexão, mais ou menos 180 graus. Onde no alfa aqui, ó, esse mais ou menos o que significa? Mais quando é o ângulo no sentido horário e menos quando é no sentido anti-horário. E mais ou menos 180 a gente analisa essa soma aqui, ó, ou subtração. O que acontece? Se esse valor for maior que 180 graus,
a gente subtrai aqui 180. Então a gente usa menos 180. E se esse valor for maior, quer dizer, ou se essa soma que for menor, a gente soma 180 graus, tá? Então aplicando a ideia aqui do raciocínio para o alinhamento 2, 3. Então vai ser o que? Vai ser o azimuth de 1 para 2, que é o azimuth anterior. Não vou colocar aqui valores, mas a ideia vai ser bem simples de fazer, só substituir. Mais ou menos alfa. No caso, ó, esse ângulo aqui, vamos voltar lá para o desenho, que ele é contado do vértice 1 para o vértice 3, ele está sendo contado no sentido horário, tá? Então é esse ângulo aqui. Tá, então vai ser o que mais? Só que como que eu acho aquele ângulo lá? 180 graus menos a deflexão, que é aquele valor que está dado no desenho aqui de 104 graus 29,50, tá? Aí eu vejo aqui, ó, essa conta aqui, o que vai dar. Se ela der menor que 180, eu somo. Se ela der maior que 180, a gente subtrai, tá? Deixa eu colar aqui. Então, depois que você fizer essa análise aqui, você só vê se vai ter que subtrair ou se vai ter que somar. Depois que você achar o azimuth 2, 3, você vai calcular o azimuth 3 para 1. Que é o que? O azimuth anterior, tá? Então vai ser esse aqui. Aí agora mais. Aí vamos ver aqui agora para essa figura, voltando lá no desenho. Então quero calcular agora o azimuth de 3 para 1. Então tá vendo que eu já tenho o ângulo interno aqui já fornecido pelo croquis, que é 45, 39, 25. E ele tá indo do 2 para o 1, tá? Então já vai ser esse próprio ângulo que eu vou usar aqui, tá? Então vai ser aquele ângulo ali que eu vou colocar, 45 graus, 39, 25, que a gente chamaria ele de flexão, ângulo de flexão no vértice 3, tá? Pelo que eu me lembro aqui, esse valor aqui, ó, ele vai dar próximo de, como eu falei que vai dar um valor bem baixo, acho que ele deve dar o que? 1 grau e alguma coisa, pelo que eu me lembro ali, aproximadamente, tá? Então, essa soma aqui com certeza ela é menor que 180, tá? Então você aqui com certeza eu lembro que soma 180 graus, tá? Aí você já vai ter o resultado do azimuth de 3 para 1. Depois que você fez o azimuth dos três alinhamentos aqui no sentido, agora você só fazendo para o outro, que é bem mais simples. Então você vai analisar azimuth por azimuth. O primeiro que foi fornecido, ó, foi esse aqui, que é o de 1 para 2, aqui no início. E agora você quer calcular de 2 para 1. A dica é bem simples, é só você observar o valor. Se esse valor for maior que 180, para você achar o azimuth no sentido contrário, ó, porque tem essa relação aqui, ó. A gente chama isso aqui de um seu contra-azimuth do outro. Então, se você tem um azimuth de 1 para 2, o seu contra-azimuth é o alinhamento 2 para 1, tá? Então eles têm essa relação de mais ou menos 180. E é só observar aqui, ó. Se você tem esse valor aqui e ele é menor que 180, que é o caso, você soma. Pronto, você já achou o azimuth de 2 para 1. Os outros vocês vão analisar em relação aos valores, tá? É bem simples também. Achou o resultado. Como esse aqui também deu próximo de 1 grau ali, então você vai somar provavelmente aqui alguma coisa mais 180 graus. E o outro só analisando mesmo, porque agora eu não lembro de cabeça, tá? É bem simples essa análise, mas qualquer dúvida eu estou à disposição.